Nas últimas 4 décadas, o câncer ganhou a dimensão de maior problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde estima que até o ano de 2030 ocorrerão 27 milhões de novos casos, com 17 milhões de mortes. No Brasil, as estimativas para os anos de 2012 e 2013 apontam a ocorrência de aproximadamente 518 mil novos casos. O número de mortes deve chegar a 6 mil. Trabalhava, ia direto para a faculdade, semana corrida, acordava 8 horas da manhã, chegava em casa meia-noite, todo dia. Sábado, descansava, saía com os meus pais, domingo já tinha igreja, tudo. Então era uma rotina assim bem corrida. Eu acho que o corpo, ele vai avisando, ele vai dando avisos de que ele não está bem, né? E você tem que prestar atenção nisso. Eu estava com problemas para urinar, com a cabeça meio zonza. Comecei a sentir dores nas costas, na região aqui da bacia. Uma fraqueza que eu não estava conseguindo nem ficar em pé. A gente chegou lá no hospital, no PS, e aí eles fizeram o exame de sangue. Aí ela chegou em mim e falou assim, olha, a gente vai repetir o exame porque deu uma alteração. Recolheram de novo o sangue, aí a médica chegou e falou, olha, Andressa, deu uma alteração nas suas plaquetas. Eu nem sabia o que era plaquetas na época, não tinha nem ideia para que elas serviam. Deu uma alteração na sua plaqueta, tá 75 mil, o normal do ser humano é 140 mil. E o meu tava 75, mas você é jovem, vai para casa e depois você volta domingo para ver se aumentou. O exame de sangue ele oferece algumas informações importantes sobre as principais doenças que podem ocorrer, né? Então, alterações nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? Que a gente chama de anemia, alterações nos glóbulos brancos, que representam as defesas do nosso organismo, alterações nas plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares que atuam na coagulação sanguínea. No sábado eu acordei, nossa, muito mal, querendo me dar febre e tudo. Eu falei, mãe, não vou esperar, vou hoje. Cheguei lá, aí fiz um novo exame de sangue. Aí o médico chegou em mim e falou assim, olha, suas plaquetas aumentaram, tá 95. Aí eu falei, ai, graças a Deus, passou, não era uma besteira. O médico chegou de uma maneira bem fria, e falou, olha, eu vou te internar, Andressa, com suspeita de leucemia, porque seus exames me indicam isso. Não vou dizer que foram duros, foram assim, insensível. Para eles é mais um. Mas pra gente não, é uma nova fase que você fala, meu Deus, eu tô passando por isso, né? Dali eu subi pro quarto, foi tão engraçado que eu falei, mãe, você tá com medo? Aí minha mãe falou assim, não, passadas, as duas estavam passadas. Só que eu falei, eu não tô com medo de morrer, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer. Se fosse leucemia, eu sabia que não era fácil. Então eu falei, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo do que eu vou passar se eu tiver com isso. Quando eu recebi a notícia, eu falei, por que eu? Só que quando eu olhei aquelas pessoas no corredor do hospital, eu falei, por que elas também? Ao longo do tratamento, lógico que o medo dos procedimentos, o medo das respostas, dos exames, da evolução, acaba sendo maior do que propriamente da morte. O medo de sofrer, porque o sofrimento é muito grande, o tratamento é muito hostil, o tratamento judia bastante da pessoa, né? Os exames iniciais, eles são agressivos. O paciente frequentemente passa por punções venosas para coleta de exames, para administração de medicações, são muito frequentes, praticamente diárias. Ele falou assim, eu quero falar com a senhora todos os dias em particular e se prepara para receber as piores notícias todos os dias da sua vida. Eu sei que na minha frente todos me passaram uma força muito grande, muito amor. Na minha frente todo mundo chegava sorrindo, brincando, como se nada estivesse acontecendo. E foi isso que foi me dando força.
Eu fui internada em agosto de 2011 e saí em janeiro de 2012. 146 dias, o período do tratamento eu fiquei junto. Abandonei praticamente minha outra filha, meu esposo, meu pai. Fiquei com ela período integral. Eu também me excluí muito, eu não atendia celular, eu não entrava na internet, eu não queria ver, né? Porque é difícil para você para a sua vida, você está dentro de hospital, de um quarto, porque eu não podia sair do quarto, você olha e vê o mundo lá fora acontecendo, todo mundo fazendo suas vidas, todo mundo saindo, curtindo, aproveitando, e você está dentro de um quarto. Bom, eu acho que quando todo mundo ficou sabendo é um choque, né? Porque você não imagina que isso vai acontecer tão próximo de você. No hospital onde eu fiquei, eles têm aquele correio que você manda pelo site do hospital e eles te entregam a cartinha. Eu bati recorde. Mandaram cartinha me desejando boa sorte, sucesso, que estavam orando por mim, mandavam oração por essas cartinhas. É muito difícil, é uma confusão de sentimentos que você não tem controle. A rede de apoio social é fundamental no tratamento do câncer, principalmente para um jovem, porque é nessas pessoas que ele vai buscar referência para ele nos momentos mais difíceis, e é dessas pessoas que ele precisa. Ele precisa que essas pessoas estejam sempre acessíveis a ele nos momentos de dificuldade. Foram 7 dias, 24 horas de quimioterapia e não era a certa. Então eu passei muito mal, senti muitas dores de estômago, começou a dar alteração em tudo no meu organismo. Fui para a UTI, a minha saturação foi para 76, né, que é oxigênio no sangue. Comecei a respirar por oxigênio, a minha pressão foi por 16 por 13, minha pressão é 9 por 6. Na verdade, as reações adversas da quimioterapia, elas variam muito de acordo com a droga que é empregada, né? Existem diversos tipos de quimioterápicos, cada um deles pertence a uma classe diferente, cada um deles age numa fase diferente do ciclo celular. Então, eles vão causar diferenças entre sintomas, que variam desde a queda dos cabelos, né, que é a alopecia, que a gente denomina, até as náuseas, vômitos, alguns deles diarreia, feridas na boca, né, e ao longo de todo o trato digestivo, entre outros sintomas. O médico chegou nos meus pais e falou, olha, se ela sobreviver até segunda, bem, se ela não sobreviver, a gente não tem o que fazer. Ela está tomando 8 tipos de antibiótico dos mais fortes que existe, né? E com mais a quimioterapia. A gente não tem mais o que fazer, vamos esperar ela reagir. Eu perguntei para ele quais as chances de vida que ela tinha, né? Ele falou 70%, mas na maioria das vezes os 30% vence. Na segunda-feira eu tinha recebido alta para o quarto. Estava super bem, sem oxigênio, minha pressão tinha normalizado, estava super bem. Ele falou, olha, hoje eu vou conversar com você porque aconteceu uma coisa. Falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, o laboratório ele errou o tipo de leucemia que você tinha. Você tomou quimioterapia errada. Aí eu falei, mas o que tem? Ele falou, o tipo de leucemia que você tem é mais fraca do que eles falaram que era. Você não precisava de um tratamento tão forte como esse. Falei, mas foi bom, né? Pelo menos curou. Ele falou, não, era para ter te matado. Porque cada quimioterapia é para um tipo de leucemia. Pode ocorrer, sim, o diagnóstico errôneo desse subtipo de leucemia. Porque o exame é muito específico, é um exame que é demorado o resultado. Infelizmente, na maioria das vezes não se pode esperar saber especificamente esse subtipo, então às vezes inicia-se o tratamento precocemente e acaba-se depois descobrindo que houve um equívoco na determinação do subtipo da leucemia. Para você ter uma ideia como que era mais fraca, por só 3 dias, 15 minutos. E você tomava quantos e quantos? 7 dias, 24 horas, a primeira.
foi mais complicado? Eu acredito que é deixar de viver. Você perder o domínio do seu corpo, né? É aquela coisa, hoje a gente vai ter que te impulsionar. Ah, mas não tem mais veia. Não, vai ter que te impulsionar porque você tem que tomar antibiótico. Entendeu? Hoje você vai ter que fazer um exame, mas esse exame é muito dolorido. Você tem que fazer. Meu cabelo batia na cintura, né? Eu falei, eu vou cortar meu cabelo hoje. Cabelo foi a coisa que eu menos me importei. Porque na questão de, eu não sabia se eu ia viver, eu tinha começado a quimioterapia já, e não caiu, demorou muito pra cair. Aí eu liguei pra minha irmã, eu falei, traz a tesoura. Eu sozinha, eu fui lá no banheiro, eu falei, mãe, eu tenho que cortar. É meu cabelo e eu vou cortar. Eu tenho que tomar essa decisão. O estigma da queda de cabelo, ele é muito maior para as pessoas que estão vendo do que propriamente para o jovem, para o paciente. Embora a gente ache que a mulher, né, a adolescente, a jovem em si, ela vai sentir fatalmente a queda dos cabelos dela. É bom a gente lembrar que esse paciente ele está lutando contra um câncer. E o que é uma queda de cabelo na luta contra o câncer? Bom, eu sempre acreditei em Deus, sempre falei de Deus para as pessoas, que o Deus que eu acredito é o Deus impossível, um Deus que cura, que eu tinha que provar o meu Deus, fazer prova, mostrar para as pessoas que o Deus que eu falava, eu não estava blefando, que Ele cura, que Ele faz milagre, que num erro da medicina, pode-se dizer, Ele curou. Eu acho que nessa hora é mais força que Deus dá do que fé em si, porque mesmo da hora que você tem fé, vem o médico e mata. Ele vai matando aos poucos aquela fé. A gente observa comumente que o paciente diagnosticado com câncer, de uma maneira geral, ele acaba se apegando mais a alguns elementos que oferecem mais força para ele para lidar com essa experiência. A gente costuma chamar isso de espiritualidade, que é diferente de religião. Nunca. Nunca eu pensei em morrer. Sempre acreditei que isso era para a vida, que era uma lição para mim. E esse dia ele ligou e falou, oi, eu liguei para te dar parabéns. Parabéns? Por quê? Porque você tá curada. Nossa, aquele dia eu desliguei o telefone, comecei a chorar, abracei minha mãe, chamei as enfermeiras, porque as enfermeiras viraram umas amigas pra mim, né? Muito amigas, assim. Chamei elas, o médico me ligou, falou que eu tô curada. Nossa, as enfermeiras começaram a chorar comigo, assim, foi muito emocionante. Então, depois de um mês, eu sabia que eu tava curada, então eu só fiz o tratamento mesmo porque é de consolidação, eu não podia parar, né? Eu fiquei 15 dias em casa depois do hospital, aí minha imunidade subiu, eu tô sem restrição nenhuma, agora tá tudo tranquilo, né? Fui na faculdade, reabri meu curso, aí eu passei pela perícia, quando eu contei pra médica, ela falou, você não quer ficar mais em casa? Eu falei, não, pelo amor de Deus, me dá alta que eu quero voltar a trabalhar. E um mês, tô trabalhando, fazendo faculdade, saio todo final de semana para todos os lugares, não fico em casa, como direto fora, amo curtir a vida, assim, acho que é muito importante. Meus planos, eu não tenho mais planos, agora eu tô, o que vier é lucro agora. De lição é aproveitar a vida e agradecer a Deus por essa oportunidade de viver de novo. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só tu, Senhor, podes fazer. Eu farei o que for preciso para que Ele ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso
e ouça minha voz, filho de Davi, socorre.